Tá? Mas estava gravando, né? Ah, não, passar um pouquinho não tem problema não, viu? Modo de 2 é 2. Que é o modo de menos 3? Porque é menos 3. O que é menos 3? Que o 3 é negativo, dá 3. Quem é o módulo de 1 menos π? 1 menos π vai... 1 menos π é positivo ou negativo? Negativo. Então fica menos 1 menos π, que é quanto? π menos 1. Tá? Quem é o módulo de raiz de 2 menos 2? Raiz de 2 é menor do que 2. 2 menos raiz de 2. É 2 menos raiz de 2. Porque isso aqui é menos, né? É menos raiz de 2 menos 2. Que dá quanto? 2 menos raiz de 2. É menos raiz de 2 menos 2. Que dá quanto? 2 menos raiz de 2. E assim por diante. E olha a observação importante, viu? Tá? Ó. Se x é real e n pertencente aos naturais é par, se n pertencente aos naturais não nulos, se n é par, diferente de zero, sim. O módulo de x, ele satisfaz o seguinte, ó. Definição. Quem é o módulo de x vezes y? Quem é? É o módulo de x e o módulo de y. Claro, né? Tá? E quem é o módulo de x sobre y? Quem é? É o módulo de x... Não, vezes não. Dividido pelo... tudo bem. Tudo bem. Você está olhando para cima, né? Beleza. Isso aqui o quê? Se y é diferente de zero. Você tem isso aqui, essa aqui, né? Você tem isso aqui. Tá, você tem isso, tá? Quaisquer que sejam o quê? X e y reais. Sendo que essa daqui precisa que o y seja diferente de zero, senão não faz sentido. Tá bom? Você não pode dividir por zero. Não tem divisão por zero. Tá? E daí você tem o seguinte, ó. Daí, desta proposição aqui, se vale para 2, vale para 3, vale para 4, ou seja, vale para o produto de 4 números. Então, daí... Ó, não esqueça a definição da raiz enésima. No caso que o n é ímpar, no caso que o n é par, tá? Consertei, comecei errado, mas consertei. Então, daí é o seguinte, daí você tem o seguinte, se x é real, se x é real, tem a outra, tá aqui, daí, se x é real e n é um número natural par, então, quanto é que dá o módulo de x elevado a n? O módulo de x elevado a n é o quê? É o módulo de x vezes o módulo de x vezes quantas vezes, hein? N vezes. N vezes aqui. Mas se eu aplico isso, aplico aquela que está lá, que está feita aqui, ó. Ó. Aplico que está feito aqui. Eu posso escrever tudo dentro do módulo. E é o quê? Módulo de x vezes x, né? Vezes x também aqui. N vezes. Mas isso aqui é o módulo de quem? De x elevado a n. Só que como n é par,
x elevado a n não é negativo. X elevado a n é maior que ou igual a zero. Então, quem é esse módulo? É x elevado a n. Tira o parênteses. Isso aqui dá x elevado a n. Ora, se esse número elevado a n é x elevado a n, então, isso aqui é maior ou igual a zero. Então, quem é a raiz enésima de x elevado a n? É o módulo de x, só isso. Olha, quanto é que dá esse número elevado a n? Qual é? Não esqueça a definição. Tá? Não esqueça a definição. Ó, a definição de potência eu vou colocar mais uma vez aqui para você não esquecer e responder segundo a definição. Você tem, ó, n par e x e y, dois números não negativos. N natural par. N natural par diferente de zero e x e y negativo. Então, o que acontece? O y é a raiz enésima de x, se somente se o quê? O y é a raiz enésima de x, se somente se o quê? Se somente se o quê? Quando é que y é a raiz enésima de x? Y, H, negócio X. Se o quê? H? Onde é que tem H aqui, macho? Aprende a ler, rapaz. Y é a raiz enésima de x, se somente se o quê? Se somente se x elevado a n é igual a y. Não é isso? Né? É isso? Não, é o inverso. É o inverso, cara. Presta atenção. É y elevado a n é igual a x. Essa é a definição. Isso é por definição, tá? Isso aqui é uma equivalência por definição, tá? E pega n natural, né? Ímpar e x e y reais. O que é que você tem? Y é o quê? A raiz enésima de x, se somente se o quê? Se somente se o quê? Y elevado a n é x. Não esqueça disso. É isso que eu estou usando aqui, ó. Se esse número elevado a n é x elevado a n, então o que é a raiz enésima desse número? É o módulo de x. Cuidado, cuidado. Cuidado para não escrever isso aqui, ó. Você tem aqui. Então vem, ó. Daí eu te pergunto. Quem é a raiz quarta de x à quarta? Módulo de X. Módulo de x, cara. Qualquer que seja o x real. Me pergunta, vamos lá. Quem é a raiz quarta de menos 2 à quarta? Que é quanto? 2. Vai ao encontro do que eu falei, da definição, vai ao encontro da definição. É o módulo de menos 2, que é quanto? 2. Não cancele não, se você cancelar, você provavelmente errou. Entendeu? Quando aparecer raiz par de x elevado a esse número par, quanto é isso? É o módulo desse número par, qualquer que seja o x real. Par. Se você cancelar, você está dizendo que a raiz quarta de menos 2 à quarta é quanto? 2. Está dizendo que é menos 2. Aí você não pode cancelar. Você tem que vir assim, ó. Quem é isso? É raiz quarta de quem? De? Quanto é menos 2 à quarta? 16. E quem é a raiz quarta de 16? 2. Por quê? Por causa da definição. Então não esqueça disso aqui. Se você tem x real e n par, se você tem x real
e n par, x real e n par. Quem é a raiz enésima de x elevado a n? Quem é? Módulo de x. Agora, se o n for ímpar, isso é outra coisa. Se o n for ímpar, vou colocar aqui. Você entende por que eu tenho que fazer a revisão? Para x real e n o quê? E n natural ímpar, claro que se é ímpar é diferente de zero. Tá? Tá? Então, quem é a raiz enésima de x elevado a n? É x. É x, no caso se o n for ímpar. Quanto é x elevado a n? X elevado a n. Então, se o n for ímpar, pode cancelar que funciona. Raiz cúbica de menos 2 à terceira. Quanto é que dá menos 2 à terceira? Raiz cúbica de menos 8. Aplica a definição. N ímpar e x e y reais. Então, y é raiz enésima de x, somente se y é igual a n a x. Mas aqui é maior que ou igual a zero. Ó. Quando o n é par, vale isso. Entendido? Vocês entenderam a diferença? Tem uma sutilezazinha aí na definição. Por isso é que eu estou tendo esse trabalho aqui com vocês. Mas quando o n é ímpar, pode cancelar. Quando o n é par, o que é que dá? Módulo. Se já de forma genérica, então você vai. Eu estou avisando. Que dia é hoje, hein? 3 de quanto? 4. Que horas? 11. Ora, no dia 3 de abril de 2020. Isso eu vou lembrar lá na prova. No dia 3 de abril de 2022, eu mostrei às 11 horas em ponto. Eu mostrei para você que a raiz enésima de x elevado a n é o módulo de x quando o n é par. Aprenda não, pode ser uma coisa. Tá? Tá bom? Bem, agora diante disso eu preciso de quê? Eu preciso definir agora o que é potência com expoente racional. Eu defini potência com expoente natural, potência com expoente o quê? Inteiro. E potência com expoente. Pronto. Agora vai para a potência com expoente racional. Então, proposição. Proposição. Tá? Primeira coisa é o seguinte. Tá? Deixa eu ver se eu começo por onde. Vamos lá. Assim, da definição de raiz, já esquecendo, nós temos o seguinte, tem-se quem é a raiz enésima de x vezes quem é a raiz enésima de x vezes raiz enésima de y, quem é? Isso não é mais definição, isso é proposição. É a raiz enésima de xy. Onde fizer sentido, tá certo? Onde fizer sentido. O que quer dizer com isso? Se o n é par, só faz sentido isso aqui para x e y o quê? Mais claro um pouquinho, não é só isso. Não negativos. Se o n é par, isso aqui só faz sentido para x e y não negativos. Qual é a outra propriedade? Colocar em termos de divisão. Raiz enésima de x dividido por raiz enésima de y, quem é? Raiz enésima de quê? X sobre y. Onde fizer sentido. Onde é que faz sentido isso aqui? Primeiro, o y tem que ser o quê? Diferente de zero.
Se o n é par, x e y, x tem que ser não negativo e y positivo. Se o n é ímpar, basta que seja x real e y diferente de zero. Por isso que eu estou dizendo, onde fizer sentido. Porque senão eu vou ter que colocar todos os casos aqui, então basta eu dizer, onde isso fizer sentido. Sentido, quem é que dá o sentido? A definição. Tá? E qual é a outra? Deixa eu ver. Rapaz, a memória tá ruim. Okay? Assim, potência da raiz, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, não tem mais não. É porque aparece tantas. É porque no texto, no texto que eu expliquei para vocês, eu separo todos os casos, tá? Não vou fazer isso aqui não, pelo amor de Deus. Tá? Então tá aqui. Eu separo todos os casos. E tem um aqui que é raiz enésima de x elevado a m. Ah, essa daqui, né? Raiz enésima de quê? De x elevado a m é igual a quê? Assim. Deixa eu colocar assim. É o quê? Raiz enésima de x elevado a m. Onde fizer o quê, hein? Onde fizer sentido. Tá? Onde fizer sentido. Entendido? Entendido aí? Quer dizer, quaisquer que sejam x e y reais, nm, n natural não nulo, m inteiro, mas onde fizer sentido. Olha, me diga uma coisa. Faz sentido eu escrever isso, ó? Pergunta aqui. Tudo bem, você usou a propriedade. Faz sentido eu escrever isso? Raiz quarta, olha aqui, ó. Olha aqui. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica não. Raiz quarta, tá? De menos 2, olha aqui, olha se isso aqui faz sentido. Raiz quarta de menos 2, a sexta igual a raiz quarta de menos 2 a sexta. Faz sentido eu escrever isso? Faz sentido? Faz sentido? Olha a ordem. Olha a procedência aqui. Aqui o que é que eu estou calculando? O que é que eu estou calculando no lado... É bom que se discuta isso. O que é que eu estou calculando no lado esquerdo? A sexta potência de algo que não existe. Nos reais. Mas quem é o nosso universo? Quem é? Os reais. No nosso universo numérico, essa operação aqui, essa faz. Raiz quarta de menos 2 a sexta faz, porque menos 2 a sexta dá quanto? 16. Aí eu posso calcular a raiz quarta, 16, ó, dá 64. Aí eu posso calcular a raiz quarta de 64, existe. Mas quando eu olho para esse lado aqui, eu estou calculando o quê? A sexta potência da raiz quarta de menos 2. Olha a ordem. Aqui é a raiz... Olha a leitura, ó. O que é que está escrito aqui? A raiz quarta da sexta potência de menos 2. Ok. Existe. Agora o que é que eu estou calculando aqui? A sexta potência da raiz quarta de menos 2. Isso existe? Não existe. Tá? Então aqui é um problema. Quer ver? Faça um programinha. Faça um programinha. Crie uma função lá. Pegue a função, por exemplo, Java, ou você faça um programinha bem simples. Faça um programa, mande calcular a sexta potência da raiz quarta de menos 2. Vai dar erro. Porque ele segue a lógica. Ele primeiro calcula a raiz, ele tenta calcular a raiz quarta de menos 2. Quando ele tenta calcular, vai dar o quê? Vai dar erro. Não tem. Tá? Pode fazer. Agora faça um programa para calcular isso. Funciona.
Porque ele vai calcular primeiro o quê? A sexta potência. Depois que ele vai calcular o quê? Raiz quarta. Estão entendendo a sutileza, diferença? Então, por isso que eu disse, onde fizer sentido, valem estas propriedades. Tá bom? E aí, essa, eu vou